O plano do Eduardo Bolsonaro deu certo e por isso o Alexandre de Moraes agora está morrendo de raiva. Tanto é que mandou iniciar um inquérito, ou seja, uma investigação contra o Eduardo Bolsonaro e já se fala em golpista, né? Já se fala em ter o Eduardo Bolsonaro como uma pessoa que talvez tenta abolir o Estado Democrático de Direito. Isso significa que o Eduardo está no caminho certo. Bom, sabemos que hoje nos Estados Unidos existem dois processos do Donald Trump e do Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes, e esses processos especificamente são relacionados ao Alan dos Santos. Por quê? O Moraes decidiu que uma empresa americana, no caso o Rumble, teria que apagar de todo o território mundial o perfil do Alan dos Santos. Só que ele só tem jurisdição sobre o Brasil, entende? Imagina só se, sei lá, o governo da Indonésia não gosta do meu perfil e por conta disso vai apagar. Imagina se o governo da Alemanha não gosta do perfil do presidente Lula e manda apagar o perfil do presidente Lula no mundo todo, do YouTube, do Instagram, do TikTok, todos esses sucessos. Isso não faz sentido, né? Cada país tem jurisdição sobre o seu território nacional. Além disso, existe também a Lei Magnitsky, que está para ser aplicada, né? Até o momento está em estudo, porque lá a coisa não é bagunçada igual aqui no Brasil, não é uma canetada que resolve tudo. Então, a Lei Magnitsky fala que o governo americano não vai aceitar fazer negócios com empresas que tenham conta do Alexandre de Moraes. Então você pega, por exemplo, Uber, né? Uber trabalha no mundo todo. Se ele quiser ter conta do Alexandre de Moraes, ele pode ter, só não vai poder trabalhar nos Estados Unidos. Netflix, Disney, Visa, Mastercard, até banco brasileiro faz negócios nos Estados Unidos. Então a Lei Magnitsky vai impedir que o Alexandre de Moraes tenha conta em quase qualquer coisa, nem e-mail ele vai conseguir ter, né? Quero ter um e-mail do Google, Google opera nos Estados Unidos. Quero ter um e-mail da Microsoft, Microsoft opera nos Estados Unidos. Quero usar uma rede social, todas trabalham fazendo negócios com os Estados Unidos. E para piorar a situação, estão estudando também isso se estender para familiares, como por exemplo as esposas, né? Então nem conta o nome da mulher, e assim, isso seria bem dramático, porque a esposa do Alexandre de Moraes é uma herdeira de um dos caras mais ricos do Brasil. Ela é uma Barsi, né, que é um nome de muito peso aqui no território nacional. Além do mais, existem medidas no Congresso que servem também para restringir as possibilidades que o ministro teria em relação aos Estados Unidos e até países parceiros. Ou seja, o trabalho do Eduardo Bolsonaro, que se ausentou do Brasil e do seu cargo de deputado para agilizar essas coisas contra o Moraes, tem dado certo. E por conta disso é que está vindo esse inquérito de retaliação contra o Eduardo Bolsonaro. Então, Eduardo, continue. Você está fazendo um bom trabalho. E aquela coisa, né? O fato disso acontecer mostra a irritação do ministro, mostra que ele já está vendo que a água está batendo na bunda. A gente vê o próprio ministro Gilmar Mendes, ele também comentou sobre o assunto, falou: nós não temos medo do governo dos Estados Unidos, né? Ou seja, ele está passando recibo. Ninguém chegou para ele e falou assim: e aí, vocês têm medo? Não, nós não temos medo. Ele que do nada quis dar uma declaração como essa, o que mostra de fato que eles estão morrendo de medo. Você pega o caso da mulher do Lula, ela estava lá no evento do G20, tanto é que acabou com o brilho do evento do G20, né, depois que ela fez isso, mas ela inventou de xingar o Elon Musk. Ela estava lá dando um discurso, patati patatá, patati patatá, patati patatá, de repente, acho que foi uma buzina de um navio, sei lá que foi, ela tomou um sustão, abaixou assim, daí falou: eu não tenho medo de você, Elon Musk. Cara, ninguém tava falando de Elon Musk, ninguém queria saber se ela tinha medo ou não, né? E ela do nada falou isso, ou seja, ela fica o tempo todo pensando no Elon Musk e pior de tudo, ela tem medo dele. Ela revelou. Então, eu sei que parece meio óbvio isso, mas se uma pessoa aleatoriamente fala que não tem medo de algo, provavelmente é porque ela tem medo desse algo, né? E o Alexandre de Moraes não está fazendo isso à toa. O trabalho do Eduardo Bolsonaro tem dado certo, ele está conseguindo agilizar. Aliás, nem sei se é por causa do Eduardo Bolsonaro. Vamos supor que sim, né? Eu acredito que sim. Está conseguindo agilizar e eles estão fazendo esse inquérito. Esse inquérito, então,
o inquérito nada mais é do que uma investigação. Depois da fase da investigação existe a denúncia da Procuradoria-Geral da República e o STF decide se aceita ou não essa denúncia para iniciar um julgamento contra o Eduardo Bolsonaro. Só que daí você acha que a Procuradoria-Geral da República ia apresentar uma denúncia de uma investigação que o próprio Moraes solicitou e depois o Moraes ia falar, pensando bem, eu acho que não vamos aceitar a denúncia da investigação que a gente pediu. Né? É meio idiota isso, né? Pelo menos na situação atual do Brasil. Com isso, após essa denúncia, a gente iria para a fase de julgamento, né? Identificamos aqui que o Eduardo Bolsonaro ele cometeu sim um crime contra a nação brasileira ao querer justiça contra o Alexandre de Moraes. Ok, só que aí entra um outro ponto. Um deputado só pode ser julgado pelo STF se a Câmara dos Deputados aprovar. Marcos, mas eu não gosto do Eduardo Bolsonaro, ele é um bananinha, ele é isso, ele é aquilo, eu não gosto, nossa, eu não quero, eu não gosto. Tá, mas ele é um Bolsonaro. Ele não só como deputado tem um peso, mas o nome dele também tem um peso no Congresso, muito político, deve favor para muito político, e mesmo sem dever favor, a gente sabe que o Bolsonaro tem o apoio muitas vezes incondicional de muitas pessoas, inclusive muitos deputados. Você pode não gostar do Bolsonaro, mas ele é o maior nome da direita que nós temos hoje no Brasil. Você gostando ou não se trata de gosto. É assim que a coisa funciona. Tanto é que Tarcísio chegou onde chegou pelo seu bom trabalho e também pelo apoio do Bolsonaro. Mas foi mérito do Tarcísio. Foi, mas Bolsonaro apoiou e o apoio do Bolsonaro contou e muito. Tá? Tanto é que o Tarcísio ele foi ministro de infraestrutura também do Bolsonaro. Você acha que ser ministro da Dilma ajudaria ele em alguma coisa? O governo Dilma afundou o Brasil. Tanto é que ela sofreu impeachment, né? E no fim das contas, então, sim, o Bolsonaro tem um peso muito grande e o Eduardo Bolsonaro... Tá, e daí que tá rolando um inquérito contra ele? No fim das contas, ele poderia ter um apoio da Câmara. Se tiver apoio da galera, mais ou menos uma galerinha ali do Centrão e mais a galera da direita, ele não vai ser investigado, né? Ou seja... ele está em uma situação muito favorável nesse momento, né? Mas, independente de você gostar dele ou não, e se for por trabalho dele ou não, a verdade é que depois que ele foi para os Estados Unidos as coisas andaram mais rápido mesmo, e de fato as possíveis sanções contra o Alexandre de Moraes estão andando, estão caminhando. Pode ser por causa dele? Pode não ser? Pode, mas... uma coisa casou com a outra e se ele não estivesse fazendo nada e se ele não oferecesse um risco para o ministro Alexandre de Moraes, o Moraes nesse momento não estaria processando ele, né? Não estaria, aliás, iniciado o inquérito, né? Mas comente aí o que você acha a respeito do assunto, se inscreve no canal também, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo. Até mais!